Bom, gente, boa noite a todas as pessoas e a todas e todos, né? Todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, a Semana Acadêmica, de poder conversar, né? De ter aqui a possibilidade de conversar com a Cíntia Domit Bittar, né? Que é a diretora do filme O Baile e tantos outros filmes, né? A Cíntia tem uma carreira já consolidada e a gente vai poder conversar com ela. Então, primeiro eu quero agradecer o convite para poder mediar esse debate, poder discutir à luz da história, né, a relação da história com o cinema e poder aproveitar a presença da Cíntia para que todas e todos possam fazer perguntas e a gente possa discutir questões ligadas ao cinema e, sobretudo, ligado ao filme Baile, que é o filme que a gente vai discutir junto com a Cíntia depois de termos assistido aqui. Então, eu quero agradecer a Cíntia pela oportunidade, pela possibilidade da gente conversar, e eu acho que não cabe muito a mim apresentar a Cíntia, né? Eu acho que as pessoas podem falar de si mesmas a partir dos seus lugares. A gente já sabe algumas coisas básicas a partir da divulgação, então eu peço a Cíntia que, por gentileza, se apresente a partir do lugar que você acha mais adequado, Cíntia, e falando um pouco já de como entra o baile na sua carreira, na sua biografia, né? Na construção não só da sua vida, mas do seu trabalho. Boa noite, Cíntia, por favor. Olá, pessoal, boa noite. Obrigada, Adriano, toda a equipe aí que está organizando, né, a Semana, então, da História, da UDESC. Obrigada pelo convite. E sim, sou a Cíntia Domit Bittar. Para quem, não sei se alguém não, né, precisa de audiodescrição, mas eu sou uma mulher branca, estou vestida com uma roupa verde, uma roupa de ficar em casa, ainda na pandemia. Tenho cabelo curto e bagunçado, cabelo escuro, olhos castanhos, e estou aqui num quarto que está servindo de escritório por esses tempos. Estou aqui para falar com vocês. Eu sou sócia da Novelo Filmes, que é uma produtora independente de audiovisual aqui em Florianópolis. A gente tem a empresa desde 2010, fizemos aí 11 anos em outubro, e o Baile, ele é o nosso curta mais recente em live action, né, que seria o não animação, né, seria filme com cenários e pessoas reais. Eu dirigi ele foi rodado em 2019, com verba pública incentivada através do nosso único instrumento de fomento em Santa Catarina, direto, que é o Prêmio Catarinense de Cinema. Rodamos em março de 2019 e em agosto ele teve a sua estreia no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, um festival que eu adoro, muito, muito legal aqui do Brasil. Ganhamos alguns prêmios nesse festival, passamos por vários outros brasileiros importantes, o que é muito legal para o filme, né? Porque ajuda muito na difusão. E também fizemos um circuito bem interessante internacional, festivais bem importantes. Ganhamos o Festival de Cartagena, que é um festival mais antigo aqui da América Latina, e isso nos qualificou ao Oscar. Então, nós somos um dos curtas brasileiros qualificados ao Oscar. Então, não fomos, né? Não fomos nominados, nenhum brasileiro foi este ano, uma pena. Mas também serviu muito para o curta ser difundido e, junto com ele, um pouco da nossa história, né? Já que a gente está nesse ambiente hoje, em especial a questão da composição política, né, institucional aqui do nosso estado. A Antonieta de Barros, que também, né, é bastante mencionada no filme, e tanto nos diálogos quanto no busto que aparece, que vocês viram, e também simbolicamente, né, várias vezes. Acho que não é difícil fazer uma analogia entre a personagem, né, a menina Andréia e a própria Antonieta. E é um curta de ficção, né? São aí quase 18 minutos de narrativa. Ele está no YouTube, então, se vocês quiserem compartilhar com alguém, podem compartilhar. Também está na programação do canal Curta, no TV por assinatura, e na plataforma da SP Cine Play, no streaming.
Então, por enquanto, acho que é isso. Daí eu vou respondendo conforme o debate surgir. Beleza, obrigado pela introdução, Cíntia. Eu peço desculpas, também não me apresentei, não fiz a minha audiodescrição, então eu peço desculpas. Eu sou um homem negro, estou sentado numa cadeira vermelha, atrás de mim tem uma mulher negra que representa a Yansan, uso barba, óculos e estou usando um fone. E mais uma vez peço desculpas por não ter feito a audiodescrição, comecei meio atrapalhado aqui. Também preciso dizer de onde venho, né? Eu sou do programa de pós-graduação da UDESC, faço doutorado e sou orientado pela professora Cláudia Mortária, do AIA, que é o Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais. Então, feita a apresentação às avessas, eu vou começar aqui o debate, e aí, pegando um pouco do que você mesmo falou, Cíntia, porque a gente tem aqui várias pessoas assistindo, muita gente ligada ao campo da história, né? Esse é um evento que é a Semana Acadêmica de História, ligada à história. Então, é claro, eu sou um estudante de pós-graduação que estou ligado ao cinema. Eu estudo cinema desde do TCC. Então, meu envolvimento com cinema e história a minha formação é toda, né? Mas do lugar da pesquisa, do lugar do historiador, e, é claro, do amante, da pessoa que adora cinema, adora assistir, e vi o teu filme e fiquei encantado e acho que a gente pode discutir muito. E o cinema, para a história, ele tem um lugar muito importante, né? Porque a gente pensa que a gente pode... Tem um historiador muito famoso, que já foi, com mais de 90 anos, que é o Marc Ferro. Ele, de alguma forma, coloca as bases para o estudo do cinema na história e vai dizer que o filme é representante do tempo dele. E eu aproveito para pensar, então, que a gente pode abrir o presente a partir do baile. Baile é um filme para pensar o presente, para pensar não só o presente, mas a articulação desse presente com outros tempos. E aí a gente está pensando a partir da história. Também vou trazer algumas questões que eu acho que são muito do lugar do observador, de quem gosta de cinema, para a gente não ficar num debate extremamente acadêmico e deixar as pessoas que não são ligadas à academia de fora. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? De forma que a gente possa abarcar todos os discursos e trazer para a discussão todo tipo de pensamento, porque é isso que emana do filme. Todo tipo de coisa, de pensamento, de sensação, uma profusão de sentimentos de um dia. Então, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco do processo, que isso é importante para a gente do campo da história, entender como que a diretora organiza essa história, a história que vai dar conta de uma grande história, né? Então, como é que é o processo, teu processo de criação, assim, e construção da obra cinematográfica? Bom, a gente tem alguns processos padrão, né, para realização cinematográfica, mas é claro que cada projeto pode trazer consigo algumas especificidades, né? O caso do baile foi bastante dentro desse padrão, né, de ter a ideia, escrever o roteiro, logo depois a gente formatou o projeto, inscrevemos num certame, né, de incentivo público, que foi esse edital, então, que eu comentei, o Prêmio Catarinense de Cinema, foi contemplado, então conseguimos essa verba para realização, que foi uma verba bem pequena para a realização do filme, mas a gente investiu bastante também, né, dos nossos recursos próprios. Feita assim que a gente conseguiu os recursos, a gente entrou em preparação, abertura de pesquisa de elenco, né, pesquisa de locações, ou seja, onde serão feitas as cenas dos filmes. Algumas a gente já tinha meio que dadas, né, que era a Assembleia Legislativa e a Praça 15, mas mesmo assim existe uma série de procedimentos de solicitação, de autorização e tudo. Tivemos também a busca daí pela casa, né? Conseguimos uma casa em Coqueiros e foi toda adereçada para o filme. Teve uma grande pré-produção da equipe de arte, cenografia também. A casa, por exemplo, estava vazia, estava em condições muito ruins. A casa foi quase toda reformada para o filme. A farmácia também era uma farmácia ali do centro, em torno mesmo da Praça 15.
Feito isso, a gente passou a ter ensaio com o elenco e reunir a equipe, os talentos do filme, fazer diversas reuniões, né? Pensar na decupagem, que é onde coloca a câmera, basicamente, né? Em que ângulo, se a câmera se movimenta, não se movimenta, que é onde se estabelece realmente o planejamento da linguagem do filme, do ponto de vista da direção. Então, feito isso, partimos para os ensaios também com o elenco. Aí entramos realmente na pré-produção, fechamento de objetos, cenografia, figurino, últimos ensaios, últimos ajustes, testes com equipamentos. E então partimos para a gravação propriamente dita. Esse filme foi realizado em 3 dias, foi bastante apertado. O ideal para esse filme seria uns 4 a 5 dias. Mas, enfim, fizemos em 3. Também não é o meu primeiro curta, né? Eu tenho uma experiência aí de outros curtas-metragens. Comecei minha carreira como montadora, editora. Então, também acabo conseguindo otimizar o tempo, né? Assim, consigo ser ágil, felizmente, porque senão não ia dar. Depois da gravação, tem, então, a parte toda da pós-produção, que vem aí a edição do filme propriamente dita, a colorização, a edição de som, a feitura da trilha musical, que é original, a mixagem 5.1, os créditos, os cartazes, a divulgação. É um processo bem longo. Por mais que seja um curta-metragem, envolve múltiplos processos, né? E a ideia, ela foi uma amálgama de coisas que eu já pensava há bastante tempo. Tudo começou com essa inquietude que me deu desde a primeira vez que eu entrei na Lesc, que vi aqueles quadros daqueles homens todos iguais, né, na galeria, ali no hall principal, e as mulheres subrepresentadas tanto do ponto de vista estético, da fotografia e do lugar onde está essa galeria, atrás de uma escada, quanto da realidade numérica, né, que ali não são as mulheres eleitas, e na outra galeria são os ex-presidentes. Quer dizer, se fosse fazer um hall com todos os homens eleitos, ia dar o andar inteiro da Lesc, não é mesmo? Então, existe essa diferença que me incomodou e foi o ponto de partida. Aí eu juntei vários assuntos, e a escritura do roteiro, Adriano, propriamente dito, foi muito rápida. Eu escrevi numa viagem voltando de Pernambuco, de Recife, eu estava trabalhando lá, voltei. Então, tudo bem que teve uma paradinha em Viracopos, mas o processo em si foi rápido, mas é que eram ideias que estavam gestando já há um certo tempo na cabeça também. Uhum. Interessante. Desculpa, eu te interrompi, não? Interessante, Cíntia, porque assim, é bacana você contar para a gente um pouco desse processo, pensando na galera que faz história, perceber que aí existe uma relação entre o fazer historiográfico e o fazer cinematográfico, né? O que eu escolho para determinar o que eu vou representar? Porque o evento tem como título Mídias e Representações, e a gente compreende o cinema na história enquanto representação, uma possibilidade da gente representar, né, ainda que ficcionalmente. E aí, de novo, pensando ficção como parte da verdade. Existe uma possibilidade de pensar esse conceito de ficção como parte da verdade, e você fala da inquietude, né, que é o que te moveu, que é o que te fez produzir o curta, e que teve esse alcance tão grande, né, nacionalmente tal, e internacionalmente, com a indicação, né, entre os filmes qualificados para o Oscar. E aí, nessa relação entre representação e realidade, né, que eu acho que é uma das questões que a gente tem para discutir entre o cinema e a história. Né? E você faz isso de uma forma muito delicada e sensível. 99% das críticas ao filme falam disso, da grande sensibilidade. Você já trouxe aqui algumas cenas em que essa sensibilidade está colocada. Mas eu tenho e o filme vai falar sobre racismo, tem uma postura feminista, e eu gostaria que você falasse um pouco desse lugar. Então, o que eu estou querendo puxar? O filme abre o presente. De que presente? Né? E a gente está falando do presente do ponto de vista da história, porque a produção do filme começa, de fato, em 2018, se não me engano. Se eu estiver equivocado, você me corrija, por gentileza.
Então, esse é desse presente que eu estou falando, é um presente alargado, é um presente amplo, mas baile está falando em todos os tempos, nesse sentido. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de que presente é esse, o que está aí, o que você está jogando, provocando, quais são as coisas que não estão ditas diretamente, mas estão ali subliminares? É uma pergunta meio ampla, né? Mas eu acho que é um começo para que as pessoas que estão ouvindo agora se sintam à vontade, para não ficar só a gente aqui nesse bate-bola, para que as pessoas se sintam à vontade, gente, de fazer pergunta para a Cíntia e tal. Eu acho que é o momento da gente aproveitar para falar aqui com a diretora. Então, eu gostaria que você falasse um pouco por aí, Cíntia. Certo, Adriano. Sim, dá para dizer que a produção começou em 2018, porque se a produção englobar a concepção da história e do roteiro, de fato, foi em 2018. Eu há bastante, assim, acho que desde 2010, 11, eu me dedico assim à leitura sobre feminismo, claro que cada vez mais aprofundada, né? Teoricamente falando. E a partir assim de 2012, eu entendi que através do cinema eu precisava explorar esses conceitos que eu acredito do feminismo, especial porque o cinema ele é uma mídia muito machista, muito misógina, né? A gente tem uma subrepresentatividade das mulheres tanto quanto personagens e tanto nós atrás das câmeras, assim. Então, eu encarei isso como uma certa vontade, desejo, missão, única possibilidade, na verdade, de fazer cinema. Tu falou isso de representar o tempo. Tem uma frase da Nina Simone que eu gosto muito, que me inspira muito, que ela fala que quem trabalha com arte, né, cabe a nós tentar representar os nossos tempos. E eu acho isso fundamental. Sobre a questão do feminismo, eu tentei estudar várias vertentes, já desde anos, né? Assim, me abastecer. E eu não acredito em outro feminismo que não seja um feminismo antirracista, né? Eu acho que isso é a base de qualquer mudança de paradigma que a gente precise nesse país. No mundo, mas eu falo do Brasil porque, bom, a gente sabe o buraco que a gente vive, que a gente está já há muito tempo, desde séculos, na questão étnico e racial, mais aprofundada de uma velocidade monstruosa nos últimos anos, né? Então, eu também estudei bastante sobre a questão da representação das mulheres nos espaços institucionais, na política. Eu sou filiada, né? Hoje eu estou filiada ao PSOL. Eu conheci a Marielle Franco e foi no ano que Marielle Franco foi executada. Né? A Marielle foi executada em março. Eu conheci ela pessoalmente, interagi, a gente teve reuniões, isso foi no ano anterior, e eu estava muito apaixonada por aquela figura. Eu já acompanhava ela, mas conviver foi algo muito, muito interessante, por mais que tenha sido breve. E quando eu soube do que aconteceu, me impactou demais, assim, todo mundo, né? Claro, mas nossa, eu fiquei muito triste, porque eu vi ali que não era só a Marielle que estava sendo executada, mas eu ainda tenho certeza de que ela seria uma baita líder brasileira. Eu não consigo não pensar que a Marielle não poderia chegar à presidência um dia. Uhum. E isso dói muito saber que eles executaram isso também, um sonho. E eu estava com tudo isso muito impactado, muito mexido, e havia um edital aberto no MINC, que foi extinto, né, pessoal? Havia um edital voltado ao público infantil, com obras ao público infantil, e eu pensei que eu queria fazer uma obra feminista com uma protagonista garota sobre a ocupação de espaços institucionais, que era algo que a Marielle defendia muito. E só que eu fiquei viajando a história, não saía, até que então eu juntei nessa viagem que eu comentei essa questão do meu incômodo ao pisar na Lesc,
a questão de como que o governo impacta na micro, né? No macro, no micro, a questão dos remédios, a questão da tripla jornada das mulheres, a questão da ausência dos homens, todas essas questões. E surgiu o baile, mas eu acho que ele vem disso também, sabe? Dessa necessidade de representar esse tempo específico com a ausência da líder Marielle, com essa reviravolta política que a gente tem vivenciado, cada vez mais absurda, cada vez mais indescritível, e a vontade de trabalhar o aspecto da mídia, dentro da mídia, né? A questão a diferença das pinturas, das fotografias, a fotografia 3x4, o que é o registro, né? E a questão do registro, da detenção do poder do registro, é algo que sempre me fascinou desde o início que eu comecei a pesquisar o feminismo. Porque a mulher perde poder na sociedade no momento em que a gente perde o poder do registro, no momento em que a gente passa a ter como tecnologia principal da contação das narrativas e das histórias a escrita e não a oralidade. E fomos, né, nós, lá atrás, privadas de alguns saberes, inclusive da alfabetização, e assim excluídas desse poder. Então, tanto além extra filme, né, das mulheres estarem ocupando esse espaço de detenção do poder do registro, como no filme a garota, a protagonista, se apropriar desse poder do registro e interferir na história, como ela faz ao colar a foto dela, eu acho que isso é muito simbólico também. E eu acho que atravessa essas discussões da representação midiática também da história e do poder, né? É mais ou menos por aí que eu quis caminhar. Entendi. Nossa, é tudo muito rico, essa sua fala que me deixou com vontade de fazer 500 perguntas. Espero que o pessoal vá fazendo as suas perguntas, senão eu vou aproveitar a oportunidade. Mas é porque é muito interessante, né, Cíntia, a gente pensar a partir do processo, o seu processo, o processo da tua equipe de produção, criação, enfim, do filme, e a história, porque é isso que a gente está tentando aqui nesse grande diálogo. E aí tem uma série de coisas, a questão do feminismo, do tempo, mas eu vou pontuando aqui algumas coisas dessa sua última fala, para a gente tentar abrir, discutindo com as pessoas e tentando ir mais fundo um pouquinho em cada questão que você fala da Marielle. E aí eu fiquei pensando, quando eu assisti o filme, né? Agora no doutorado eu estou trabalhando com a trajetória do Antônio Pitanga, discuto várias coisas, negros no cinema, cinema negro, movimento negro e negros em movimento. Então, assim, é toda uma coisa, é todo um movimento, e você falou isso aí, né? O movimento, que é Exu, tá colocado, né, para mim. Então, e aí você traz toda essa profusão de coisas, e eu, enquanto pessoa negra, fui assistir o filme, e sabendo que você é uma mulher branca, tem sempre uma... E isso é legal falar, porque no momento presente essa questão aparece, né? Lugares de fala, quem pode falar sobre isso, quem pode falar sobre aquilo, a forma como a gente se coloca diante da obra audiovisual. É aí que eu estou querendo chegar nesse imenso prelúdio aqui. Onde a gente se coloca perante a obra? Isso me fez pensar, porque eu já fui preparado para buscar certas coisas. E eu confesso para você que baile me desarmou em alguns momentos, pela maneira como a personagem negra ocupa esse espaço. Por que você diz aí? Você fala da execução da Marielle. Isso se dá no cinema há séculos, nós somos mortos. A cada película, isso é uma coisa que eu estou estudando, trabalhando no meu doutorado, ou seja, há uma série de filmes sobre nós e que nós somos mortos novamente, né? Na grande cilada colonial, barra modernidade, ou seja, essa colonialidade que não acaba nunca e segue nos destruindo, né? Então, como é que foi para você esse processo de construção? Você tem uma personagem que é uma menina negra, personagem principal, você como mulher branca, o seu lugar nesse jogo, você tem o espaço, privilégio de poder, e você está usando, na minha visão, esse lugar para comunicar, e eu acho que aí vem a grande coisa boa que o cinema tem para nos oferecer, né? Então, eu acho que mais... E aí é isso.
para não ficar fazendo introduções muito longas. Sentia que é importante, porque o teu filme é tão rico e me surpreendeu tanto, que eu acho que é importante trazer esses elementos, né? Então, vamos pensar do seu lugar o racismo, e vamos discutir aqui qual é o seu lugar na luta antirracista. Cíntia Bittar. Eu gosto dessa pergunta. O cinema brasileiro, ele sofreu positivamente, ao meu ver, uma reviravolta a partir de um debate que aconteceu no Festival de Brasília, depois da exibição do longa-metragem Vazante. É um longa-metragem dirigido pela Daniela Thomas, produzido pela 19 Filmes, se eu não me engano, e ele é sobre um português na época do colonialismo, que ele ganha um pedaço de terra no interior de Minas Gerais, se eu não me engano, para cuidar, e aí ele se casa com uma criança, né? Uma menina tem tipo 12 anos, sei lá, e vive numa espécie de fazenda que tem várias pessoas escravizadas, e enfim, o filme, na minha opinião, é péssimo. Vocês querem que eu diga? Existem vários problemas ali de todas as ordens possíveis. E o debate aconteceu porque no Festival de Brasília daquele ano tinha muitas e muitos realizadores negros, o que já era um pouco inédito, né, no cinema, assim. E essa galera foi para o debate e pontuou essas questões. Então, além das pontuações do ponto de vista feminista, porque tem pontuações a serem feitas, também tinha essa camada bastante forte, étnica, racial. E eu acho que depois dali o cinema brasileiro nunca mais foi o mesmo, na minha opinião, porque isso realmente virou pauta. Foi um debate que durou meses, assim, quem acompanhou talvez saiba aí do que eu estou falando, e realmente transformou, trouxe expressões como lugar de fala para o cinema brasileiro. O Joelzito, com certeza tu deve estar estudando ele também, Adriano, o Joelzito, né, Araújo, também pontuou muito esse debate, o Juliano também, várias pessoas do cinema negro pontuaram, e foi ótimo, na minha opinião, porque se falou coisas que não se falavam. E eu até fui num debate em Tiradentes, depois do festival, que também tem um festival conhecido por ter muitos debates calorosos, e foi Brasília era tipo segundo semestre e Tiradentes era logo no primeiro semestre posterior. E aí eu lembro de um jovem falando assim, ele entrou na sala do debate e falou assim: eu quis ver mesmo qual que era a cara de vocês, porque eu tinha certeza que vocês eram todos brancos que fizeram esses filmes. E realmente, assim, na minha concepção, claro, né, para mim, eu não tinha essa sensação, são todos brancos, mas para mim tinha cara de gente de faculdade particular de São Paulo, que dá quase na mesma, né? Então, eu sei do que tu está falando, eu acho que é um tema muito forte no cinema brasileiro hoje, e eu fico muito feliz que eu nunca fui apontada como alguém que cometeu algo errado, porque era uma preocupação minha. Assim, como que eu vou falar do outro, né? Não sendo outro, mas com a delicadeza que eu quero imprimir. E eu acho que uma coisa que nos ajudou enquanto equipe, em todos os departamentos, foi que a gente não quis se apropriar de uma luta para fazer cinema, né? E eu acho que a força motriz principal do baile, ele ainda é a luta feminista. Só que aí, como eu vejo o feminismo como algo que não se dissocia da luta antirracista, naturalmente, para mim é muito natural, enquanto mulher que pensa política, compreender que, para termos uma mudança substancial dentro da política, a gente precisa eleger mulheres negras. É preciso chacoalhar essa pirâmide. Não é mover a pirâmide, é chacoalhar mesmo. Então, eu acredito nessa ocupação da política. Para mim, então, não foi algo assim completamente distanciado. E o filme, uma curiosidade, é que no roteiro, na primeira versão, não era uma família de mulheres negras necessariamente. Eu sou de Caçador, né? Eu cresci em Caçador, interior do estado. É uma das regiões mais pobres ainda sofrendo talvez consequências da Guerra do Contestado.
e eu imaginava uma família cabocla no início. Mas eu abri o teste de elenco e o filme foi trazendo mulheres negras para minha seleção. Eu não tinha delimitado a etnia. E quando eu vi, eu estava com um conjunto de mulheres negras e eu falei, cara, eu vou fazer o filme, né? Vou me apropriar dessa solução que veio dos testes de elenco, são as melhores atrizes. Aí eu confesso que eu fiquei um tempo pensando, ai meu Deus, vão me xingar nos debates, vão falar que eu tô sei lá o quê. Mas aí eu pensei, cara, mas é a melhor atriz, eu vou enfrentar isso. Afinal, também eu não posso ter esse medo, daí também é egoísta, né? Eu pensar, ai, vai arranhar a minha imagem, ou sei lá o quê, vão me botar contra a parede. Eu tenho que entender o que o filme é e defendê-lo com a segurança de que do que eu acredito, dos meus valores, e que, assim, claro que estamos num sistema racista e ponto. Óbvio, a gente não está... Mesma coisa machista, misógino, a gente não está imune a isso, porque a gente é criado nisso. A gente é moldado a isso. Cinema, a gente vendo TV desde criança, a gente é moldado a pensar certas coisas, não é imune. Mas eu, felizmente, venho de uma família assim que nos criou com uma visão bastante ampla do mundo, né? Os meus avós são imigrantes, só meus pais estudaram. Minha família antes não teve estudo também. E, claro, sou branca, sou lida socialmente como branca, mas tenho um certo passado na família que me ajuda a abrir a mente também, né? Meus avós vieram do Líbano e reportavam várias coisas, claro que nem se compara, mas enfim, de racismo também, né? Contra outra etnia, né, aqui no interior de Santa Catarina e tal. Mas eu acho que o que mais tem ajudado também é a minha vivência política, talvez, sabe? Estar presente nesses debates faz muita diferença. E aí, às vezes, a gente vê que tem cineasta que, às vezes, não faz parte disso, sabe? Não tá nos debates, não conversa com pessoas, não fala com o outro, e aí vai lá, liga uma câmera, faz um filme. É óbvio que não vai dar certo, né? E eu acho que o baile tem esse sucesso no sentido de não se impor como uma bandeira de ninguém, também porque a história está antes do discurso, né? Isso é importante quando a gente quer abordar temas políticos no cinema. É um filme antes de tudo, não é um panfleto, é um filme, é uma história. Então essa história ela precisa vir antes do meu discurso, até porque, Adriano, né? Vocês que estão na academia, eu não tenho nada, tá? Não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu sei que vocês aprendem muito sobre pedagogia mesmo, né? Processos de aprendizado. E se eu quero que o meu filme transforme alguém, um pouquinho que seja, eu não posso jogar um discurso goela abaixo. Você tem que votar em mulher preta, porque senão, porque não sei o quê, porque eu sou pessoalista, vou subir no meu caixote e gritar no megafone. Não posso fazer isso. Eu tenho que criar uma história, dar as ferramentas para que a pessoa conclua por si mesma o que o filme está dizendo. É assim que se dá o aprendizado. Não é eu enfiando. A pessoa tem que concluir. Ela tem que pensar, puxa, realmente, só tem homem naquela galeria. Puxa, que legal, ela colocou a fotinho ali. Isso significa que talvez ela seja eleita, né? Então, quem sabe, numas próximas eleições, quem assistiu ao baile seja mais simpático as imagens, né? Os santinhos, as imagens das mulheres, outra forma de representação, né? Mulheres negras, mulheres indígenas, enfim, mulheres que possam estar lá ocupando, para que a gente pare de passar essa vergonha monumental nesse estado, de ter essa subrepresentação, que é pior do que muito país aí que tem gente que acha que é país autoritário, porque não se enxerga, porque não vê o autoritarismo e o conservadorismo extremo que é no nosso Brasil. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui da Amanda, depois a gente volta um pouco mais, mas eu acho que a pergunta da Amanda, ela tem a ver com o que você está falando. Ela pergunta, assim, como que tu analisa o papel do Estado
para a produção cultural no Brasil? Ou como deveria ser? Bom, além de realizadora, eu estou à frente de entidades representativas do setor justamente nessa luta, né? Então, hoje eu estou na diretoria da API, que é a Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro, são cerca de 200 produtoras em quase todo o território nacional. Estou à frente do sindicato aqui de Santa Catarina, da indústria do audiovisual catarinense, e também hoje estou terminando o meu mandato, né, neste ano, no Conselho Municipal de Política Cultural. Sou conselheira também, de Floripa. Então, eu lido com essa pergunta diariamente, porque, assim, primeiro que é sempre bom deixar claro que existe uma guerra de desinformação, né? É interessante para o poder atual que as pessoas, a sociedade, ache que só no Brasil é isso, que é uma mamata, que os artistas pegam dinheiro e fazem sei lá o que com ele, que eu peguei R$1 milhão e enfiei no meu bolso, coisas assim. Primeiro que todo país que se preze investe nas suas artes, dinheiro público. Isso não é um mérito exclusivo do Brasil, ou um desmérito. Isso é vários países, Estados Unidos também, vários países investem subsídios, apoios, incentivos, prêmios para o desenvolvimento das suas cinematografias e muito para a preservação. Né? O pessoal fala de mamata e tudo, mas, bom, vocês viram o que aconteceu com a Cinemateca, né, brasileira. Então, um país que deixa uma cinemateca queimar é um país estúpido, um governo estúpido, de pessoas obtusas. Né? Então, ter um financiamento público é investir no desenvolvimento da sociedade como um todo. O audiovisual é uma arte de massa, uma arte que se propaga, né? Vocês acadêmicos devem ter lido bastante também a Era da Reprodutibilidade Técnica e tudo mais. O audiovisual é algo que se propaga. Gente, hoje em dia, tudo que é adolescente tem um celular na mão e está consumindo audiovisual. Então, é muito importante que os governos, nas 3 instâncias, federal, estadual, municipal, compreenda esse setor como um setor de divulgação às massas e então o governo tem que se aproveitar disso, tem que pensar isso. O cinema brasileiro foi a melhor notícia que teve do Brasil lá fora por vários dias, há uns 5 anos. Os prêmios que a gente vem ganhando em Cannes, Festival de Berlim, Sundance, todas essas grandes vitrines, né, de cinema mundial, o Brasil tá. Em 2019, o Brasil estava com quase 20 filmes no Festival de Berlim, era a maior delegação. Então, isso é ótimo para a nossa autoestima, enquanto povo, enquanto sociedade, e é ótimo em termos de negócios também. Tem dados, né, isso é um dado da Ancine, a cada R$1 investido em audiovisual retorna aproximadamente R$2,60 para os cofres públicos. Então, como é que esse dinheiro volta? Em forma de receita, em forma de impostos, em forma de geração de emprego, em forma de geração de renda, né? E tem dados muito interessantes também de uma época de ascensão do cinema brasileiro, que foi ali tipo 2014, 15, 16, foram anos que tivemos assim curvas bem grandes de número de produção e tudo mais, que a gente chegou a ultrapassar setores como têxtil, setores como a farmacêutica, como o turismo, como automobilístico, inúmeros indicadores econômicos. Então, assim, além de tudo que eu nem preciso explicar aqui para vocês, do bem intangível da cultura, da arte, da história, do registro cinematográfico, existe muita vantagem econômica. Eu, como conselheira aqui em Floripa, gente, eu quero às vezes me rasgar no meio de tanta oportunidade que eu vejo desperdiçada, que poderia estar acontecendo aqui, por exemplo, que é uma cidade que não suporta indústria, que tem que ser uma economia limpa. O audiovisual é excelente para isso, não é mesmo? E aí também é importante que nas comissões de avaliação de dinheiro público, que sejam comissões diversas também, né?
para investir em projetos cada vez mais diversos. Quanto mais diversidade a gente tem, mais rico é o nosso cinema. Perfeito. Eu tenho uma outra questão aqui, depois a gente retoma alguns pontos que você está falando, eu gostaria de retomar, porque são coisas muito importantes que você está trazendo, Cíntia, mas o pessoal aqui está fazendo perguntas, e a Tatiana Cassiano, que é uma das pesquisadoras do AIA, ela faz o seguinte comentário seguido de uma pergunta, que ela achou, ela gostou bastante do filme, da sensibilidade, e ela diz assim, ó, ela percebeu a delicadeza e o cuidado. Um momento me chamou a atenção. Um homem com uma Bíblia interrompe a aula da professora no espaço público. Você pode falar um pouco mais sobre? Claro. Sim, esse é o baile, ele tem vários momentinhos assim que parecem pequenos, mas que dizem muito, né? Esse é um deles, ele já estava no roteiro. Antes, ele era... Eu ia colocar os sinos da catedral, né? Para interromper. Mas aí, com todo esse avanço da bancada da Bíblia e etc., e muito dos ataques à questão do ensino, né? Como é que eles chamam mesmo? Ideologia de gênero? Né? Bom, isso eu vi que estava muito atrelado às igrejas neopentecostais. Eu acho que não é nenhuma questão dogmática tanto, eu acho que é uma questão de relação com o presidente, talvez, né? De muitos líderes. A gente viu aí de um tempo para cá um distanciamento de mais lideranças da Igreja Católica, do governo, e uma aproximação dos líderes da neopentecostal. Assim, eu sou ateia. Para mim, todas as religiões, ou é todas ou é nenhuma. Isso é o que eu entendo como visão de mundo, pelo fato de eu não ser religiosa. Eu acho que o Estado e religião não deveriam se misturar em hipótese alguma. Essa é a minha visão de mundo, né? Então, assim, se é uma católica ou se é neopentecostal, eu acho que todas têm seus problemas quando se misturam com o Estado. Todas. Então, ali eu acabei preferindo um pastor, porque eu vi essa cena. Na Praça 15, era um caminho que eu fazia demais, antes da nossa empresa, da gente perder a sede, né, na pandemia, era bem por ali, então eu caminhava direto ali. Eu sempre via assim, chegava um pastor com sua caixinha de som, seu microfone e pregava. E me pareceu mais interessante para aquela cena do que os sinos da catedral. Não é tanto uma questão de matriz religiosa, aí já entra uma questão cinematográfica mesmo. E o Chico Caprário, que faz o pastor, eu adoro ele como ator. Para mim, ele é um ator, um dos mais legais aqui de Santa Catarina. E a gente sempre quer aproveitar ele em todas as nossas produções, chamamos ele para fazer o pastor. Ele foi tão convincente, gente, eu contar uma curiosidade. Aí a gente gravou as cenas, a gente foi almoçar e o Chico voltou para a praça junto com o técnico de som para fazer mais umas sonoras, né, para ter para ilha, né, para montagem depois. E vocês acreditam que as pessoas começaram a se reunir em volta dele enquanto ele estava dando improvisando lá na praça, de tão convincente, ou seja, de tão comum que é termos essa figura na Praça 15. E aí, por que ele interrompe a aula? Porque é o que está acontecendo, né? A igreja tem se misturado tanto. E quando eu falo igreja, leiam-se tudo, tá, gente? Que está interferindo na ciência, no aprendizado, na liberdade, no conhecimento. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes eu acordo e fico tentando pensar, gente, que era essa, né? Eu estudava sobre obscurantismo, às vezes, na escola e pensava, nossa, como que as pessoas deixaram isso acontecer? E agora eu tô vendo, eu tô deixando isso acontecer também. Às vezes acordo e penso, nossa, que covarde que eu sou, porque eu não devia estar, sei lá, em Brasília, no mínimo, né? Então, às vezes, eu me sinto covarde também frente a tudo isso, porque eu não estou fazendo o que eu acho que a gente deveria estar fazendo. Aliás, eu não estou vendo as pessoas fazendo o que eu acho que a gente deveria estar fazendo. Isso me aborrece, me deixa louca quase.
Então, trazer a figura da igreja interrompendo uma aula, por mais sutil que seja, para mim era muito importante nesse momento. E era uma aula que estavam brincando sobre casamento, né? A menina fala, não quero casar, e vem o pastor interrompe. Tipo, parece que ditando a vida das pessoas, né? Uhum. E a professora também está ali como um elemento que desconstrói estereótipos, né? Da professorinha. Ela não está ali enquanto a professorinha, né? E eu acho bem bacana essa cena, justamente porque... E aí eu acho que, tanto para as pessoas... Porque eu acho que o grande lance, Cíntia, é que essa conversa, seja para gente da academia, pensar a história, o cinema, mas para quem não tem os R$ 125 para pagar o gás, e entender como que uma obra cinematográfica pode interferir. Eu acho que esse é o chamamento desse debate aqui. Sim, vamos pensar a teoria, vamos pensar como é que ela articula, como que a vida se articula, como que a gente pensa o teu processo de criação, e tudo que você acabou de dizer, né, que determina como é importante o lugar, como é fundamental esse lugar do cinema. A leitura que a diretora faz, né? E aí, retomando ao Marco Ferro lá no comecinho, a gente junta a experiência e academia e teoria de uma forma que qualquer pessoa possa entender, porque, repito, é sobre quem não pode pagar o gás, não é sobre nós que estamos sentados nos bancos do privilégio. Exato. Mesmo eu, enquanto homem negro, pobre, já ocupo um outro lugar, então a gente precisa ver. Por isso eu olho para a tua protagonista pensando de que maneira você está interferindo no presente. Daí não é só um discurso representativo, mas também um discurso que busca uma interferência. É isso que você disse, eu fico louca, e como que essa coisa que te angustia vaza, e vaza através do filme, né? E eu acho que um elemento importante, e tem a ver, e aí a gente dialoga com a galera que está fazendo teoria e com a galera que vive, para mim é a cena que mais me tocou. Assim, o filme todo a cena final é apoteótica e tal, bacana, sensível, a gente ama. Mas tem uma coisa para mim que foi mais legal, que é a cena com a Adriana Canan, né? Adriane, né? Em que ela vai lá e tal, buscar o remédio que é de graça, e aí a gente vai pensar um conceito que a gente está trabalhando na história, que é a necropolítica. É como um conceito a partir do pensador camaronês chamado Achille Mbembe, que hoje é professor na África do Sul, mas que é um conceito muito caro, inclusive, para o meu trabalho, e que dá conta da realidade, não é? Dialogando com Foucault. Só que não é biopolítica. É sobre quem o Estado decide que vai morrer. E aí o seu filme dá um exemplo nítido. E aí a gente pensa, como que um filme pode vir para dentro da sala de aula e eu trazer o elemento da necropolítica. Então aí a gente já passa para o campo da educação e dizendo, olha, esse filme aqui, eu posso trabalhar do ponto de vista da história. Por quê? Porque eu vou trazer um conceito historiográfico dado para quem está na história, mas que é muito compreensível para quem vive. Tenta viver, sobrevive, resiste. Deixa eu fazer uma lista aqui de... Então, e eu gostaria que você ampliasse um pouco, falasse um pouco dessa cena, porque é isso. Ela dá conta de algo muito, muito, muito grave, que é a forma como nós estamos sendo mortos, como moscas. Aí eu estou falando essencialmente das pessoas pretas, pobres, e aí mulheres pretas. Aí tem toda essa necropolítica se organiza, né, segundo alguns estratos também, esses estratos vão sendo eliminados. Eu gostaria que você falasse sobre essa cena, falasse sobre essa percepção do Estado que nos mata, e o teu filme, na chave do lapso, como diz o Ferro, ou na chave da intenção, faz isso. Eu quero saber se isso é lapso, se isso é intenção, como que isso se articula. Conta pra gente. Ótima cena, também gosto muito dela, Adriano, e acho que as atrizes estão muito boas. A minha mãe faz figuração na cena, e a minha vovó, que faleceu também, faz figuração ali. Eu também, os meus pais são da área da saúde, né? O pai é médico, atende muito SUS até hoje. A mãe também fazia psicóloga, fazia atendimento, e eu sempre escutei dentro de casa uma preocupação sobre os remédios que tinham e que não tinham disponíveis no SUS. Só que do outro lado, né, do ponto de vista médico, de quem está prescrevendo, sempre preocupado, tá, mas eu vou prescrever, vai ter, não vai ter? E também a questão do Alzheimer. O meu avô teve Alzheimer, ficou acamado muito tempo, e eu sempre fiquei pensando, assim, nos remédios que ele tomava, que daí não é só Alzheimer, é pressão e não sei o que, e tal. E se falta um remédio desse, né?
Aí vai juntando, né? É como uma criança em aprendizado, que eu acho que a gente tem que sempre ser, né? Constante aprendizado. Aí tu vai juntando, tá, mas aí o remédio não tem, aí não sei o quê, aí que bom que ele tem, que tem um filho médico que pode cuidar dele, mas e se não tivesse? Sempre tentando entender como é que seria se não tivesse. Sempre me deu uma questão sobre isso. E eu quis colocar no filme porque, desde criança, vivenciando essas situações, eu entendi a importância do Estado dentro da saúde, de tanto que o pai reclamava em casa das coisas que ele pedia e não tinha, e ele sempre falou muito da questão do SUS, de como às vezes tinha alguns tratamentos que não deveriam ser SUS, muito caros, que oneravam o sistema, e às vezes faltava um tratamento básico para as pessoas, né? Que deveria ser investido nisso, porque daí você vai estar falando de uma saúde preventiva, inclusive, né? E não tentar remediar, às vezes, algo que nem tem solução, às vezes tratamentos de pessoas que nem são usuárias do SUS frequentes, mas que a cirurgia, sei lá, é caríssima, aí vai no tribunal para conseguir pelo SUS, acaba ganhando, aí dinheiro que paga uma, duas, três cirurgias, deixa de atender um monte. Enfim, é claro que isso é um problema gigantesco dentro do nosso país. Hoje a gente está vendo a importância do SUS na nossa cara todo dia, né, gente? Não tem mais o que discutir da importância do Sistema Único de Saúde. E não ter o remédio sempre esteve, desde a primeira versão do roteiro, esse diálogo que eu tive que cuidar bem para ele, porque eu não queria que ele fosse, de novo, panfletário, né? Então, mas eu tento colocar no lugar de uma criança. O que ela diria, né? Então, a atendente fala que não tem o remédio, ela fala, por quê? Cortaram. Quem cortou? O governo. Que governo? Porque ela não entende isso, né? E uma curiosidade também, esse filme ele foi exibido numa escola pública aqui de Floripa, que é a escola onde a Emily estuda, que é a atriz que faz a Andrea, né, a protagonista. Ela quis exibir o filme lá com os colegas, a gente foi, debateu com as crianças, foi o máximo. E eu vi a importância de uma boa professora também, tu falou da educação, né, ela exibiu o filme e começou a falar do SUS, e a criançada, ela falou, a gente precisa de remédio gratuito? As crianças, sim! Ela, e quem que paga os remédios? Os impostos. Quem que paga impostos? Nós! Então, as crianças fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse uma professora assim, seria incrível. Então, eu vi na hora, na prática, eu estava lá vendo as crianças entenderem a importância do SUS através de uma professora que pegou o filme e trabalhou com essas crianças, né? O que é muito, muito incrível para mim, porque essa é tecnologia de cinema, né? Pensar em algo, pegar uma equipe, construir coletivamente e exibir isso, gerar uma sensação, uma emoção, uma reflexão em alguém que está assistindo. Pensando, uau, o filme foi exibido em Hong Kong, em Alemanha, e sei lá o que. Eu fico pensando, nossa, as pessoas entraram lá no cinema, sentaram e ouviram sobre o SUS, ouviram sobre Antonieta de Barros, isso é muito legal, né? Então, essa questão, ela é intencional, não é um lapso, ela vem sendo construída já desde criança e vendo tudo isso ocorrendo, assim, a questão da finitude também, né, que está muito presente no filme. Eu sempre tive muito medo dos meus avós falecerem, no fim perdi todos ano passado, 2 de Covid, esses que eram imigrantes faleceram de Covid, e a outra vovó que aparece nessa cena também acabou falecendo, tudo assim, numa tacada só. E o filme ele fala sobre isso também, né? E você falando de necropolítica, bom, o que a gente está vivendo é isso, não é mesmo? Então, isso está no filme, é uma angústia minha, acho que desde sempre, essa questão, e vai acabar atravessando meus outros projetos também, apesar de que eu vou voltar para o terror agora, eu gosto muito do gênero do terror. Você falou da questão do cinema negro, eu não sei se tu tem esse livro, mas eu acabei de comprar, tá numa promoção na Amazon bem boa, já fica a dica, que é o Horror no Ar, que é o cinema negro no... Como é que é? A presença dos negros no cinema de horror, alguma coisa assim, o subtítulo. Sim, eu já ouvi falar, mas eu não tenho. Bom saber que está em promoção. 29, era 80. Comprei agora também. Então, assim, Valeu, Cíntia. quero voltar
a discutir isso em outros gêneros, mas assim, é uma pauta que não vai sair, porque é aquilo que a gente estava falando no início, de tentar refletir os nossos tempos. E como é que a gente não vai falar de saúde? Como é que a gente não vai falar da luta feminista? Como é que a gente não vai falar das questões étnico-raciais? Como é que a gente não vai falar da elite? Também tem alguns projetos de terror que falam sobre a elite, que a gente também precisa falar disso. Então, acho que é um amálgama assim, de coisas que não é lapso, né? Tem alguma coisa que é lapso ali, mas é muito mais técnico do que o roteiro em si. Porque pelo menos, eu acabo realmente, eu sou muito cri-cri, eu realmente penso muito no que está no papel e no que vai virar filme. Que eu vi na montagem, né? Então eu já sou bastante econômica e objetiva. Então os meus roteiros pouco se diferem do que se encontram no filme final. Eu acho legal porque essa coisa da montagem revelatória, pensando no Eisenstein, né? Você faz uma montagem que vai nesse sentido, na minha leitura, né? O sentido, a forma e o sentido do filme, como o Eisenstein colocou lá atrás, e eu acho que é algo que a gente não pode esquecer e aproveitar sempre, apesar de Hollywood ter subvertido. Que bom que você fique honrada, porque pelo menos eu que trabalhei um tempo com isso, consigo perceber. E justamente essa relação entre e quando eu falo lapso, não estou querendo dizer que o lapso não é válido, pelo contrário, né? Eu identifico o lapso na cena, naquilo quando ela diz, é duro, mas alguns gostam. Referindo-se à bala, que a menina diz, mas essa bala é dura. Então, eu penso que ali há um outro discurso dentro desse discurso, mas é um discurso fino e que a gente. E aí, isso é para as pessoas que estão fazendo análise fílmica e tal, para linkar tudo que está construído nessa cena, né? Mas é fundamental que a gente traga aqui para esse debate, porque a gente tem pessoas que estudam história, que estão na escola, trabalhando com filmes. Então, a questão é, né, como é que a gente abre o presente para analisar um filme? Não é simplesmente vendo o filme, que já é o caminho, mas é compreendendo essa recepção, quais são as angústias, os debates que levaram a diretora a produzir. Agora a gente está conseguindo entender isso, né? Então a gente, principalmente as pessoas que estão começando a estudar cinema na chave da história, é central. Não há como fazer análise fílmica no filme pelo filme, porque ele é uma janela polissêmica para o mundo, e cada um vai fazer milhões de leituras. Mas do ponto de vista da história, eu preciso colocar as coisas no tempo, dentro de algumas perspectivas historiográficas, né? E por isso que eu acho que algumas questões que a gente está discutindo aqui, como a própria representação, e aí a representação que você traz do tempo, da memória, do feminino, das pessoas negras na própria história e na relação com a grande história, na grande cena da Assembleia, né, em que ela vai lá e insere a figura dela na história. E aí é a única cena que sai do esquema 3x4. Bora falar disso, porque eu acho que a gente que estuda estética e não sei o quê, e também as pessoas que estão em casa, que não estudam cinema e que, por acaso, não se deram conta que é a única cena em que fica tudo retangular. Por que, diretora? Eu adoro muito toda a teoria que fala sobre recepção, né, da imagem. Também é um outro lado meu, assim, que eu realmente curto, assim, o fora de campo, extra-campo, por que o personagem está pela esquerda e não pela direita? Por que está posicionado acima do quadro e não abaixo? Eu realmente gosto de basear a minha direção nessas teorias. No caso do baile, o início dessa proposta não é tão romântico. O início dessa proposta veio numa reunião da equipe, um pouco antes de rodar, que uma pessoa que acabou nem ficando na equipe comentou que, Cíntia, tu deveria fazer o filme em 3x4, não sei o que. Eu falei, não, jamais, vou fazer o filme retangular, quero aquela cheia no cinema e tal. Mas aquilo ficou na minha cabeça e realmente eu estava com problemas técnicos nas locações, que elas eram muito apertadas, não tinha muito recuo, né, para a câmera. Então eu resolvi, na hora de visitar esses espaços, enquadrar em 3x4 e tudo ficou melhor. Só que eu tinha essa cena mãe da minha ideia, da minha vontade, dessa cena da Assembleia, que
nunca ia dar o efeito se fosse só na vertical aquela quantidade de homens, né? Então eu falei, cara, mas eu não posso fazer, senão eu vou perder a minha cena. Aí ele falou, não, mas deixa só essa, então qualquer coisa. Mas foi tudo um ar tão de brincadeira, só que grudou na minha mente. Eu pensei, calma, eu preciso arrumar uma justificativa minha para que eu consiga fazer isso, porque eu acho muito chato quando a gente só faz por fazer, né, algum recurso estético ou formal. Então, eu voltei às minhas teorias desde a faculdade, voltei aos meus grupos de pesquisa de PUIC, bolsista, etc. E reli muita coisa, e eu entendi o porquê que estava assim o filme. E vejam, faz parte da direção, no meu ver, quando a gente quer amadurecer assim na direção, a gente tem que estar aberto. O filme é um troço vivo. Não adianta você achar que tu vai escrever tudo, vai chegar lá e vai filmar igual. Não. E o filme também é uma arte coletiva, sim, não é demagogia. Fica mais interessante quando é coletiva. Então, eu não posso simplesmente ignorar uma ideia que alguém de confiança me dá. Eu tenho que pensar sobre isso. E foi o que eu fiz. Então, para mim, eu aceitei isso porque eu arrumei uma justificativa muito boa que potencializou o filme. Por quê, então? Por que só aquela imagem é retangular e ocupa a tela cheia? Vejam, se o filme é 3x4, além de fazer uma rima com as fotos 3x4 que a mãe dela tira e que ela tira depois da Bízia, quando a gente tem essa janela limitada, sobra muito espaço fora de quadro, que a gente não vê o que acontece. Mas não é porque a gente não vê o que acontece que não acontece, certo? Quando a gente vê aquela galeria enchendo a tela, é isso que está no extracampo. Aí é uma coisa meio metafísica, porque esse poder é o que ocupa o nosso extracampo de vida e que impacta no nosso dia a dia, como comprar um remédio, adquirir um remédio, né? Então, eu me satisfiz dessa forma, teoricamente, gostei disso, me apropriei disso, tanto é que o fotógrafo falou para mim, ele era operador de câmera também, ele, tá, mas o que você acha da gente rodar certinho e depois tu vira na pós, porque vai que você se arrepende. Eu falei, eu não vou me arrepender, eu já decidi, isso faz parte da linguagem do filme agora. Então a gente rodou o filme inteiro, com exceção da Berta, né, na Lesc, com a câmera invertida. Nos trouxe até algumas dificuldades técnicas isso, porque o estabilizador, o equipamento que estabiliza um pouco a imagem, né, não ficar tão tremida, ele, obviamente, não foi construído para uma câmera estar de lado, né? Então, a compensação do peso dele fazia um pouco de barulho a mais. Teve algumas questões, mas... Aí o monitor também, a gente fez com o monitor todo na vertical. Às vezes eu postava alguma coisa nas redes, o pessoal falava, meu, o que tu tá filmando? Que tá tudo ao contrário. E eu filmei assim, porque eu já estava decidida. A partir do momento que eu vi que realmente eu conseguia criar um discurso político, um discurso estético, uma proposta, digamos, né, melhor falando do que discurso, uma proposta estética, formal e política, artística, eu me fiquei em paz comigo mesma, porque não era só, vou imitar 3x4, muito chato, né? Então eu fiquei feliz e realmente não voltei atrás. Defini que era isso e o filme é isso. E deu super certo, né? Porque a gente consegue... E aí sempre tentando trazer aqui, né, pontual, o que é técnico e o que é para quem está assistindo, sentindo e se relacionando com a obra. Então, acho que assim, tecnicamente falando, pensando da possibilidade de análise que isso nos dá, é fantástico. Não só porque enquadra na 3x4, mas porque traz a linguagem do celular, traz a linguagem do tempo presente, né? Traz essa linguagem que as pessoas... É como se eu pudesse, em algum momento, digitar na base do filme. É quase isso, né? Eu tive essa sensação. E num dado momento você tira isso, que é a cena em que fica bastante nítido o porquê, mas é legal a gente trazer, né, que você trouxe aí, por que a câmera então sai dessa posição, porque essa galeria é imensa, e aí você não tira o que está no campo de visão, apesar da gente saber que está ali. E eu acho que isso que você falou tem muito a ver com a história, né?
quando eu escolho uma narrativa histórica, quando eu escolho partir para a narrativa histórica, eu estou fazendo o mesmo trabalho. Eu estou dizendo coisas, eu estou narrando coisas que algumas não estão no campo de visão da história, mas elas estão ali. E é fundamental que eu elaborar esse discurso eu pense, porque ao pensar isso eu incluo, eu trato as presenças, e você faz isso. Tratar as presenças com afeto. Próximo tópico. Né? Tem um trato afetivo com a presença. Né? E alguma coisa eu já sei, porque você está dizendo, né? Qual é o seu lugar, você está dizendo qual é o seu lugar de enunciação. Outro toque para quem está fazendo cinema e história, né? Ou história e cinema. Qual é o lugar de enunciação dessa diretora? O que ela faz? O que ela viu? Né? Por onde você constrói os afetos cinematográficos que você trabalha? Eu acho que não tem como dissociar, né, a nossa vivência, assim, até a mãe, né, como eu falei, ela é psicóloga. Eu lembro quando ela fez uma pós em ludoterapia, que é quando pede para a criança desenhar ou fazer massinha, e daí, né, acaba diagnosticando coisas. E a mãe fazia esses testes na gente, porque ela tinha que aprender. E aí ela falava, não adianta fugir, o que está na tua vontade, vai aparecer na massinha, vai ficar preocupada, meu Deus, vou fazer o quê, né? Mas isso nunca me saiu da cabeça, assim, que é claro que tem muito de nós nos filmes, né? Eu acho que é um pouco diferente o cinema do que uma arte mais direta, talvez, como uma pintura, por exemplo, uma arte plástica, que seja eu e a tela apenas, né? Não tem um coletivo de pessoas e processos. O cinema passa por muitos olhares, muitas limitações, muitas questões para então se tornar um filme, não é mesmo? Então, mas mesmo assim, como ele é bastante autoral, no sentido de que eu fiz o roteiro, eu dirigi e eu montei e produzi, e sou sócia da produtora que viabilizou o projeto, é claro que tem muito de mim, é claro, né? Mas tem obras que talvez não tenham tanto de assim, com tanta força, né, a minha presença, digamos, o meu íntimo mesmo, né? Minha visão. No baile, eu acho que está muito evidente essa questão que eu tenho com os idosos, né? Que eu comentei, que é muito, muito pegadas aos meus avós, ao medo da morte. Eu sempre, em 1994, quando eu ainda acreditava em Deus, eu rezava toda noite, assim, para o Brasil ser tetra e para minha família viver até os 200 anos, assim, porque eu tinha muito receio das pessoas morrerem. E esses últimos anos têm sido muito desafiadores, né? Tem se morrido muita gente, e não só familiares, muitos amigos, perdi coprodutor, perdi muita gente, assim, na pandemia. Então é muito louco, porque aquilo que eu tinha muito receio em 2018, quando eu escrevi, 2019, quando eu gravei, em 2020 se materializou de uma forma completamente brutal, escrota, nojenta, com toda aquela necropolítica que eu falo do filme se estabelecendo numa escala jamais vista na história aqui, um vírus ser completamente, deliberadamente difundido pelo país, né? Propositadamente, para se apoiar uma tese de rebanho absurda. Então, é muito louco entender, né, como que foi gestar o filme e tudo que eu vi depois. Olhar em retrospecto é muito doido, na verdade. Mas, assim, acho que tem muito também da minha inquietude infantil, de sempre ser questionadora. Claro que eu não sabia o que era feminismo quando eu era criança, né? Eu não falava tanto disso como se fala hoje. Imagina, eu morava no interior dos anos 80, 90, mas de inflação a gente falava naquela época. Aí eu não sabia o que era, mas eu já sentia as diferenças, eu via a diferença. Eu pensava, por que a mulher está fazendo isso e o menino está fazendo isso? Por que as meninas têm que jogar isso e os meninos podem praticar isso de esporte? Quer dizer, eu já me perguntava muitas dessas coisas. Por que a menina é galinha se beija dois meninos e o menino não? Sabe essas coisinhas? Então, acho que
a Andrea, esse olhar curioso, questionador, atento, preocupado, responsável com a família e tudo, tem muito de mim de criança. Tem. Suspeitei. Claro que agrega outras camadas, né? Claro, meu pai muito presente. No caso da família delas, não tem, né? O pai, ao contrário da minha, meu pai é presente até hoje, paizão, aliás. Mas aí eu quis pautar e centrar uma família de mulheres. A minha avó foi matriarca, não tinha outra opção, ela teve que criar todos os filhos sozinha. Então, e também é a realidade de outras mulheres. Acho que a gente tem que cuidar muito quando a gente está também engajada em política, de que não é só porque eu tenho essa sorte, esse privilégio de ter uma família muito legal, que eu só vou fazer filme de família legal, porque não é essa a realidade. A realidade ela é muito brutal em nosso país, né? Tanto é que falta uma mulher nessa família, né? Porque a bisavó, a mãe, olhando da perspectiva da garota, é a bisavó dela e a mãe dela, não tem a avó dela no filme, né? E isso me incomoda desde que eu li um capítulo, um dos primeiros capítulos de um livro chamado O Livro Negro da Condição das Mulheres, que até se for olhar hoje tem uma conotação da palavra negra, né? Que tem que revisitar. Ele é não sei se você conhece, Adriano, ele é tipo uma antologia de várias reportagens de guerra, é pesadíssimo, Não conheço. pesado. E um geógrafo começa falando que matematicamente faltam mulheres no mundo. Ou seja, estatisticamente a gente tinha que ter mais mulher. E por que faltam mulheres? Porque são mortas. Ou impedidas de nascer em alguns países, algumas culturas, né? Então, aquilo quando eu lia anos atrás, eu fiquei assim, isso é um assombro. Tem algumas coisas que eu leio gruda na cabeça de um jeito, que nem quando a gente teve essa discussão, isso é um debate foi a primeira vez que eu ouvi que quando vieram os navios cheios de gente escravizada da África, que mudou o curso dos tubarões nos oceanos, né? Eu fiquei assim, são imagens que surgem, assim, é só a frase que está ali, você imagina todo o resto. Por que isso acontece? Né? A questão de mulheres faltando no mundo é isso. De repente abre uma mente assim, pá, realmente falta mulheres porque são mortas. Tchan, né? E eu quis propositadamente tirar uma mulher desse núcleo familiar também por conta disso, para simbolizar essa lacuna de mulheres que deveriam estar entre nós e não estão. Então, tem várias coisinhas. É claro que, é óbvio que o filme também não é para todo mundo pegar cada mísera referência que eu coloco dentro dele, né? Mas quando uma dessas referências toca alguém, nem por exemplo, né, a companheira que falou do pastor na praça e tudo, pegou ela é algo tão sutil, mas ela pegou. Isso já é maravilhoso, maravilhoso, né? Tem um filme chamado Siriana, sobre uma guerra no Oriente Médio, de uns anos atrás. E tem uma cena que se passa em Beirute que simplesmente apaga a luz no meio da cena e depois volta a cena. Ninguém explica no filme por que isso acontece. Mas eu estive no Líbano visitando meus familiares e eu sei que lá falta luz direto. Direto. Então eu interagi com aquela cena do filme, porque eu sei que lá falta luz. Agora, muita gente não interagiu, mas tudo bem. Porque o filme, ele é coletivo, mas ele também, a recepção também é individual, né? Essa mediação que eu acho fantástica, tanto do ponto de vista geral, e é claro para o nosso interesse também, que é o estudo da história, né? Essa mediação que o filme faz entre a realidade e entre os tempos. Porque eu continuo trabalhando na chave, apesar do Marc Ferrot ser vencido para a história, e eu estou aqui trazendo ele, e também trago o Mignolo, que vai falar, o Walter Mignolo, né? Que é um pensador decolonial, e que vai falar um pouco sobre essa estética do cinema e como essa estética, inclusive ele busca até um outro nome, a estesis, porque ele vai dizer que a própria expressão estética é colonial, porque a gente pensa estética a partir de pressupostos dados pela modernidade. E aí que tu tá tocando na minha leitura, né? Quais são os pressupostos estéticos que me dão a ideia disso ou daquilo?
Então, quando você rompe com esses pressupostos, de alguma forma você está forçando o espectador a tentar compreender o que está acontecendo na ação. Isso força ele na vida e na história. E aí é que eu acho legal a relação do baile com isso, que é de forçar esses múltiplos passados que você está trazendo, que é o seu passado pessoal, o próprio passado do país, que está de alguma forma ali. Então, e aí é que está a questão que a gente estava falando, né? Que é abrir esse filme no presente e daí vão sair uma série de coisas. E ele não é exatamente sobre o passado, nem sobre o futuro. Até porque se a gente pensar na chave de algumas culturas, como os Munduruku, por exemplo, não há futuro. Eles não têm a palavra futuro. Então não existe. Existem amanhã, claro, o amanhã existe para todos, amanhãs possíveis, é evidente. Mas eu acho que o baile se articula nesse sentido quando a gente pensa que ele está no presente, é sobre esse presente, prenhe desses passados e ansioso por amanhãs. Andréia, e aí vai representar essa ansiedade por um amanhã. Que governo? Eu acho que isso que você está falando, Adriano, é também muito relacionado ao que é a fotografia, né? A captura daquele instante, do instante pregnante, né? E quando a Andréia coloca a sua foto naquela parede, traz esse novo retrato daquele presente, daquele futuro possível. Agora, quando a foto realmente faz essa mágica, quando ela tenta bater a foto da bisa dela, porque ela entende, o filme é sobre as sinapses da Andréia, né? Ou seja, a mãe dela começa o filme, ela vê as velhinhas, ela pergunta para a mãe, por que você deixa elas arrumadas? Se é uma identidade? A mãe fala, bom, pode ser a última foto da vida dela, fica com isso na cabeça. Aí ela vai tomar banho, criança é assim, né? Ela vai tomar banho, a Bisa, ela fica olhando a Bisa, aquele corpo idoso, aquela mente alheia. A mãe pede para buscar o remédio. Aí ela tá na praça, ela vê aquela figueira velha, aquela figueira de mais de 100 anos. Aí ela vai pegar o remédio, não tem um remédio. A atendente balconista fala que é por causa do governo. Aí ela vai num lugar de governo, que ela achava que era um museu, né? Que ela fala para a mãe dela que ia visitar um museu, porque realmente tudo que está lá é muito do passado, não corresponde ao tempo presente. Então ela tá certa, acho que ela foi no museu mesmo, pré-histórico talvez, cheio de dinossauro. Aí ela chega na Alesc, ela vê aquele governo que não dá o remédio para tudo isso vai lá sendo elaborado no campo do inconsciente dela. Ela chega, a mãe dela, ela mostra para a mãe dela que não tem o remédio, a mãe dela fala que talvez venha da câmera. Aquilo dá uma angústia nela, porque talvez venha da câmera e a Bisa talvez morra porque não tem mais aquele remédio na cabecinha dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai eternizar a Bisa, vai capturar aquele momento presente da Bisa, bonita, que nem a mãe dela faz com as mulheres, só que, claro, exagerada, uma criança, ela catou um vestido, sei lá, da onde, maquiou, botou batom, uma coisa meio punk até, né? E fez aquela foto, porque é o momento dela de guardar aquele presente. Ela não quer olhar para o futuro naquele momento, ela quer congelar aquele presente, né? Acho que se relacionam tanto com isso que tu estás colocando agora. Eu acho bacana quando a gente encontra, né, na ideia. É por isso que é muito legal trocar uma ideia com a diretora, porque é isso, né? Quando você percebe que alguma coisa você também capturou do universo da diretora, porque uma vez que você faça, eu acredito que você também joga para o mundo, e aí seja o que o mundo quiser, né? Porque as pessoas vão lidar com o seu filme das mais diversas formas. Mas é claro que você tem intenções, elas não podem ser desconsideradas. Então, acho que esse exercício de abrir o presente, porque eu fico pensando, daqui a 30 anos, quando a gente abrir esse filme, e ele ainda será sobre 2018, 19, 20, toda a tragédia que nos cerca nesse momento, sobretudo o ataque à cinematografia, à produção cinematográfica, e o desejo de que as pessoas que produzam cinema sejam eliminadas do campo criador. E aí vai ser o grande exercício para as historiadoras e historiadores desse amanhã possível, que eu também não vou tratar como futuro, porque implica em outras coisas essa palavra, mas de entender então como que a gente recupera esses presentes, interfere nesses presentes, e aí de novo o potencial de educação do filme, para a gente não ficar aqui no preciosismo acadêmico, que é importante, mas não é definitivo para a vida das pessoas.
Ela é importante para mim, ela é importante para você, para a gente pensar a partir de determinados lugares de produção mesmo. Mas é sobre as pessoas, é sobre a revolução, é sobre as coisas que a gente quer mudar, é sobre onde a gente quer interferir, né? Então, eu acho que baile tem esse poder. E eu quero reforçar aqui, não sou um grande crítico de cinema, mas sou alguém que lê, estuda e analisa cinema há bastante tempo. E volto a te dizer, Enquanto Homem Negro é o primeiro filme produzido em Santa Catarina nos últimos tempos que eu tenha assistido, que me fez compreender a diretora e a produção do lugar do branco, das pessoas brancas que estão na luta. Que esse é o nosso caminho, não vocês não podem falar sobre nós, eu, enquanto homem, não posso falar sobre mulheres. Não se trata disso. Se trata de que maneira, e aí, desculpa se eu estou falando muito, Cintia, é que eu acho importante trazer essas questões, sabe? O momento de fala é seu, mas seu filme é empolgante, lamento, eu sou historiador e falo pra caramba. Então, mas eu acho central e muito legal dizer isso, né? Colocar isso no debate, porque é sobre isso mesmo que a gente está falando. Muito bacana, tem Oscar, papapá, massa, mas o que vai fazer para o pessoal que vive lá na comunidade, né? Como é que a gente vai garantir que baile seja visto pelas pessoas que estão na comunidade? Como são importantes os fomentos que você falou no começo? Tudo isso, né? Acho que tudo isso está imbricado aqui. Então, até porque a gente está, infelizmente, encaminhando para o final, por isso que eu estou fazendo esse apanhado de várias coisas que você falou e de outras tantas que a gente gostaria de falar, mas desse lugar mesmo, sabe? Esse lugar, a oportunidade que a gente tem de pensar como é que a gente interfere no tempo, com as pessoas. E aí eu fecho com o que eu comecei a dizer nesse bloco, a educação. Como que eu levo baile para dentro da sala de aula, se ser só uma representação sobre a vida cotidiana da Andréia, que é bacana, já ajudaria, porque internamente vai... Mas como eu, professora, vou pegar isso e vou dizer, ok, como é que a gente abre esse presente? Como é que a gente transforma o cinema na ferramenta que de fato ele é, né? Ele é muito mais que essa janela para o mundo. E aí eu queria que tu falasse um pouco mais, né, nesse fecho aqui, sobre isso, o que a gente pode deixar, o que você quer deixar para que a gente possa pensar, não é legado, mas qual é o teu convite prático, real, o que eu, Adriano, após assistir baile, posso fazer? Porque todos podemos, a partir de um filme. Eu não estou dizendo a partir do que eu faço. Basta eu estar ligado num canal de TV, se passar o baile, qualquer outro filme. Então, como é que você, diretora, entrega para mim uma ferramenta? Porque eu já sei que é, mas me ajuda a entender como é que eu pego o baile e saio com ele pela vida. Tu me leva para esse baile? Como que tu nos leva para esse baile? Ótima pergunta, Adriano. Primeiro quero te agradecer por essa menção que tu disse, para mim é muito importante, do jeito que tu se sentiu vendo o filme, que você comentou, né, de que é alguém que está na luta. E a nossa equipe toda muito comprometida, sabe, Adriano? Não só eu, mas assim, as minhas sócias, o pessoal dos chefias de departamento, técnicos, elenco, são pessoas muito inseridas nas discussões, muito atentas a tudo que acontece, participativas, assim. Então, acho que o resultado do filme reflete isso também, em todos os seus departamentos, sabe? Isso é muito, muito legal, quando a gente consegue fazer isso. Porque eu acho que o filme, ele é honesto nesse sentido, né? Ele não tenta ser algo que ele não é, eu acho que ele não tenta se apropriar de algo longe dele. Eu acho que a gente conseguiu juntos ali realizar realmente um baile bem gostoso de dançar junto. E a reação do público demonstra isso também, quando o filme é exibido. Várias vezes eu sou convidada a trabalhar o filme também em espaços de cultura negra, em espaços dedicados a isso. Eu participei de um debate
2 semanas, acho, talvez, de uma entidade que são dos professores negros aqui do estado, que é bem legal. Justamente pensando como que vai trabalhar o filme, né, nessas dimensões da educação. A gente sempre se preocupou com o baile nesse sentido. Bom, hoje com a pandemia, com certeza foi a melhor decisão. Porque assim, né, quando a gente faz um filme, tem toda uma estratégia de difusão da obra, né, da distribuição. E se um filme ele é exibido num grande festival primeiro, a chance de entrar em outros festivais ela é maior, né? Tipo, o dono do festival X, se o filme passou em sei lá onde, Oberhausen, Cannes, sei lá o quê, vai querer trazer esse filme, mesmo que não goste tanto, né? Então, existe essa pressão da difusão. Mas o baile, a gente terminou, era junho de 2019, e a gente pensou, cara, não dá para ficar guardando esse filme, porque os festivais maiores internacionais seriam só no primeiro semestre de 2020. Aí tu pega Sundance, Berlim, todos esses grandões, né? Mas aí a gente já tem que ficar com o filme parado em 2019, um semestre. Tipo, não, velho. Aí procuramos os brasileiros que estavam abrindo, e são festivais que eu adoro realmente, que são internacionais, mas são no Brasil, né? Que nem o Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Eu já exibi outros filmes lá. Esse ano eu fui selecionadora de filmes. Eu tenho uma história com o festival, foi muito bom exibir. Ele foi exibido no cinema da Cinemateca Brasileira. Tô com vontade de chorar quando eu falo isso. Porque era uma. Tá lá parada, gente, uma sala de cinema com um projetor maravilhoso, impecável, som incrível, e tá lá mofando, talvez, né? O filme se deu lá a estreia. Aí passou no Curta Cinema no Rio de Janeiro, ganhei um prêmio de melhor direção, que é bem legal, que eu quase nunca ganho. E esse eu ganhei, fiquei muito feliz, que ajuda o filme a prosseguir nos festivais. Mas, desde o começo, quando iam nos pedindo para exibir o filme, a gente ia liberando. A estreia dele, a pré-estreia aqui, que até a Ivanesa comentou aqui, né, que ela teve, a gente fez 2 sessões. A gente fez uma no SIC, com sessão repetindo até todo mundo conseguir assistir, gratuito, divulgado, com debate, com elenco. E a gente fez uma sessão na Lesc. A gente montou uma tela no meio da Lesc, na frente de todos aqueles quadros, e exibimos o filme lá. Foi quase uma instalação, né? Uma coisa meio bruxólica, assim. Que massa! Então, a gente se apropriou daquele espaço e exibimos o filme lá, para quem quisesse assistir. Também a gente exibiu o filme no Badesc, para crianças que estavam fazendo passeio escolar, igual a Andrea no filme. Aí eram crianças da Grande Florianópolis, não sei se Monte Cristo, lá do continente, vieram até o centro, andaram na Praça 15, bem parecido com a historinha dela. Aí foram no Badesc assistir o filme, que é bem legal. Aí escolas, quando pedem, a gente exibe. O filme integrou o programa de alfabetização audiovisual de Porto Alegre, que é para crianças. A gente também quis disponibilizar no YouTube rápido, embora ele tenha esse contrato de licenciamento com o canal Curta, que daí tem algumas questões, né? Mas a gente meio que driblou isso com a qualificação para o Oscar. A gente falou, cara, a gente tem que botar para difundir. E eles deixaram. Então foi muito bom, porque começou a aparecer o filme na mídia, e as pessoas se interessaram e viram que estava acessível. E aí buscaram o filme e saíram difundindo. E o filme também conta com acessibilidade, né? Claro, obedecendo à lei, é lei, né? Também não a gente tem que colocar os 3 recursos. Então, também está disponível com linguagem acessível, o que também facilita a difusão do filme. E no fim das contas, veja só, né? Se a gente tivesse ficado esperando os grandes festivais, a gente ia vir a pandemia e, velho, não ia conseguir nem ver o filme no festival. E felizmente eu consegui acompanhar a obra nesses festivais e sentir o público. Isso é muito importante para a gente nos festivais, né? Muito mais que a visibilidade, os prêmios, isso aqui, para mim, o mais legal mesmo, como produtora também, não só como diretora, é entender se o povo está gostando ou não está gostando, para eu melhorar no próximo, né? Ou
entender o que funciona, o que não funciona. Então, disso eu sinto falta, inclusive. Mas a gente sempre se preocupou com essa difusão. Sempre. Então, o que vocês podem fazer? Recomendem o filme. Se vocês gostaram, o filme está online. Se vocês quiserem indicar para professores, indiquem. Tem várias entrevistas minhas, tanto escrito na internet, quanto nas redes, ou vídeo. Então, se tiver alguma curiosidade, que não tem espaço para me chamar, tem entrevistas minhas explicando várias dessas perguntas. É muito importante também que vocês assistam filme brasileiro, independente de qualquer coisa. Filmes dirigidos por mulheres, muito importante, gente. Hoje, tudo bem que a gente não está tanto indo ao cinema, mas nessas plataformas de streaming, desde YouTube até Netflix, Amazon e todas essas, os algoritmos contam muito. Então, uma maneira de incentivar é, sim, procurar filmes realizados por mulheres, filmes do audiovisual negro, conhecer essa diversidade. Tem uma onda de cinema indígena muito interessante também hoje em dia. Isso é uma forma de incentivar a gente que não é o status quo da produção brasileira, né? Porque vai demonstrando interesse nesse tipo de filme. Isso é bem importante. E, claro, votem em mulheres. Óbvio! E outra coisa que eu acho que está no filme também é cuidar dos velhinhos, né, gente? Claro que nem todo mundo precisa amar a sua família. Eu também não sou dessas que, meu Deus, a mãe tem que venerar, a avó. Claro que tem gente que tem experiência traumática dentro da família, isso é bem sério também. Mas, se vocês têm uma família que trata bem vocês, que cuida de vocês, que deu as condições de vocês crescerem, né? É importante que vocês também demonstrem isso para eles. É isso. Muito bom. A Ivanesa agora falou aqui que está pensando na possibilidade das escolas de incorporarem o baile, né, de forma educativa, e eu acho que é isso mesmo, e de que maneira a gente incorpora os filmes da forma educativa, mas acho que o que você falou agora... Peçam para o governador inserir no programa. Exato. De que forma a gente pressiona, então, para conseguir isso? Que é o que você está dizendo, né? Então, existe uma possibilidade que é votando, participando da estrutura e daquilo que a gente pode politicamente, saindo para se manifestar, privilegiando as obras de audiovisual, retomando aquilo que você disse, né? Reforçando, eu estou reforçando, né? Bem, professor, reforçando essas coisas. Mas mais que isso, você também traz para o campo do cotidiano. Qual é o afeto com a família? Qual é o afeto com as pessoas? Qual é a minha preocupação se não tem remédio na farmácia? Ainda que eu não entenda sobre necropolítica, né? E eu, enquanto homem negro, pobre, eu assisti o baile, como eu me encaixo? E mais do que me encaixo, como eu me reencaixo? Como é que eu me desencaixo da prisão que está colocada? Então, o baile tem esse papel. Infelizmente, eu conversaria semanas contigo, sinceramente, porque tem muita coisa legal, né? A gente, enquanto historiadora é muito carente do debate com o cineasta, com a cineasta, desculpa, até eu vício dizer o cineasta, com a cineasta, a possibilidade do debate, de conversar com quem faz, porque a gente é historiador, não é cineasta, então, né, eu que me aventuro, estou criando uma pequena produtora com amigos, porque eu acho que a gente também precisa se lançar no fazer, mas não para ocupar esse lugar, mas para dialogar de outro lugar, né? Não é uma ideia de se lançar no mundo, de ser cineasta, mas de dizer, olha, fazer história também é pegar imagens, né? Eu li numa entrevista que você diz, eu guardo imagens, você diz, eu não sento e escrevo, eu vi uma cena e você guarda cenas, e das cenas é que você vai, né, pelo que eu li numa das entrevistas que eu li sobre você, ou você falando, eu já estou confundindo aqui, mas enfim, eu acho que isso que é importante, né, a gente entendeu o processo, a gente entendeu não só o filme, mas Cíntia Bittar, a relação com Santa Catarina, que é fundamental, né? Mulheres negras, mulheres, a professora, para mim a figura da professora é fantástica, né? Porque ela está ali desconstruindo, reconstruindo, trazendo, é fantástica, fantástica, é lindo. Então a gente precisa imensamente te agradecer pelo baile,
Me sinto convidado. Que horas que é o baile? Já estou pronto. Vou contigo, né? Que horas que é o baile, Cíntia? Vamos para o baile, Cíntia? Quero repetir aqui a frase final como forma de agradecimento a você e dizer que eu espero que a gente tenha aberto um canal de interlocução, não só para discutir do ponto de vista teórico, mas para um fazer real para a mudança. Nesse cinema eisensteiniano e africano, eu ponho as coisas para dialogar aqui, que eu tanto acredito e que eu acho que você, de alguma forma, toca nesses elementos. Muito obrigado. Né? Te dizer parabéns, é chovendo molhado, você já ouviu isso 1000 vezes, né? Então, mais luta. Eu desejo mais luta, mais coisas assim, que você tenha a possibilidade de produzir, que essa coisa horrorosa que está acontecendo passe logo, né? Que deixe de ser uma secretaria, que a gente saia dessa fria que a gente está, né? Fria, Meu porque é uma Deus. fria. Cada dia um problema, né? Impressionante. Mas Muito eu obrigado, Cíntia. adorei. Quero ler teus estudos, Adriano, Bora. se Bora trocar uma ideia. possível. E Vamos conversar. também o que puder auxiliar na tua questão da produtora, que né, resolveu começar aí também. Depois a gente troca contatos. Tu me procura, eu te passo os meus contatos também, ou aqui no chat depois. Quero agradecer vocês muito, é muito legal essa interlocução com o cinema. Gostei da tua relação do cinema africano com a eisensteiniano. Um grande amigo meu que também infelizmente faleceu de Covid, o Pipo, na Argentina, eles tinham um projeto muito lindo chamado Cine Fértil, que eles uniam, era um diálogo, ele falava muito isso, o cinema, ele pode ser um cinema sur-sur, para a gente olhar para o hemisfério sul, a missão do Cine Fértil era unir o cinema latino-americano com o cinema árabe. Então, tão lindo isso, né? Daí pegava os países da África, pegava os países do Oriente Médio, da Ásia, enfim. E essa proposta de pensar o cinema também sob outro olhar, sob outro não norteador, talvez um sul, deslocar, né? Entendi. Que esse olhar meio decolonial, assim. Não existe um cinema decolonial, né? Óbvio. Porque, inclusive, tem uma série de críticas equivocadas à decolonialidade. Gente que não lê e sai dizendo bobagens sobre, né? Mas é isso que você está dizendo. A perspectiva decolonial é essa, é desconstruir essa estética dada por Hollywood, e fazer esse diálogo sur-sur, esse diálogo negro-negro, branco-negro. Muito legal. Muito legal, Cíntia. Mais obrigada, uma vez parabéns pela mediação. Um abraço, muito obrigado. Um abraço fraterno e que a gente saia por esse baile vida fora. É muito importante. Um beijo no teu coração e a gente se vê aí, né? Um abraço às pessoas que assistiram, né? Tá aí o link, tá o filme. Assistam, por favor, façam o que a Cíntia pediu. Vamos divulgar, vamos falar sobre, vamos levar para a escola, vamos possibilitar que as crianças vejam o baile. É fundamental que elas vejam, gente. Então, a gente que está aí, vamos lá. Não é só dar uma força para o cinema catarinense, é possibilitar que a gente saia dessa tragédia. O baile pode contribuir. Um beijo e até breve. Tchau, gente.